Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, Roberto Câmara, juntamente com Luiz Henrique, professores do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique, bem-vindo a mais um programa. Bom dia, professor Roberto, bom dia, ouvintes. No estúdio temos o apoio na técnica de som do nosso bolsista, Christian Alves, que está estreando na técnica de som. Ele é aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Roraima. Na direção do Núcleo de Rádio e TV Universitária, o nosso colega Felipe Reis. Hoje iremos falar sobre fertilidade de solos e nutrição de plantas. E para guiar a gente por esse universo interessante da ciência, temos aqui no estúdio a professora Sandra Cátia Uchoa, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da UFRR. Bom dia, professora Sandra. Inicialmente, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda ao Por Dentro da Ciência. Bom dia, Roberto. Bom dia, Luiz. Eu que agradeço essa oportunidade. Interessante o assunto de solos. A gente tratou com o engenheiro civil, como é que ele vê o solo, depois com um pedólogo, o que é que ele vê do solo, e agora a gente não tinha tratado nada de fertilidade de solos. E é bom ter essa visão da fertilidade do solo. O que é que estuda a fertilidade de solos? O que é nutrição de plantas? Nossa, é muita coisa, viu, Roberto? A gente trata aqui de fazer... Primeiro passo é a gente conhecer o que esse solo tem de nutrientes e que vai dar aporte ao desenvolvimento de uma planta. Então a gente passa por conhecer esse material, utiliza laboratórios para determinar o pH do solo, os teores de cálcio, magnésio, potássio, ver também como é que está a condição de cargas desse solo, porque não sei se você sabe, o solo ele o que são cargas? As cargas são onde esses elementos vão estar adsorvidos. Então, o solo é como se fosse uma esponjinha. Vamos dar um exemplo assim, bem... que você possa imaginar uma esponjinha, e quando os nutrientes estão no solo, eles vão ficar adsorvidos a esse material. Então, ali, esse material ficando adsorvido, fica impedido de ser perdido pela água da chuva, por exemplo. Quando chove bastante, esses nutrientes, se ele não tiver adsorvido a essas cargas, ele vai ser perdido por lixiviação. Para os nossos ouvintes, o que é adsorção? A adsorção é um processo... Não é absorção? Não é absorção. A adsorção é um processo químico em que o elemento ele vai se ligar a uma carga. O nosso solo ele é formado por minerais. E esses minerais eles são carregados por cargas positivas ou negativas. Então, de modo geral, os nossos solos aqui, do estado de Roraima, eles são eletronegativos, ou seja, os minerais eles estão desenvolvendo cargas negativas. A essas cargas negativas, para que elas sejam neutralizadas, são absorvidos as cargas positivas, que são os cátions. Então, de modo geral, as plantas se beneficiam muito. Então, as plantas elas vão absorver esses cátions que estão ali. Aí nesse caso é absorver, aí não é mais absorver. Aí nesse momento em que a planta começa a desenvolver a sua raiz, essa raiz vai ter lá os pontos de absorção do nutriente. Esse nutriente que está adsorvido a essas cargas, ele vai para a solução do solo, e ali na solução do solo a planta vai dispor desse nutriente. Então ela se alimenta de nutrientes, e os nutrientes são via solo, né? Esse solo que está rico, né? Ou cheio de nutrientes absorvido.
pelo que eu entendi, é de certa forma um processo meio competitivo entre adsorção e absorção, porque pelo que eu entendi, se o solo absorve muita água, a água leva os nutrientes. Não, se o solo vai ter, por exemplo, uma irrigação ou uma precipitação pluviométrica, se esses nutrientes estão soltos, não estão absorvidas essas cargas, eles tendem a percolar, ou seja, sair da zona onde a planta concentra suas raízes. Então, o ideal é que o solo tenha bastante cargas para absorver esses nutrientes. E como é que esses nutrientes surgem? Esse é um ponto importante, porque nossos solos, eles são quimicamente empobrecidos de nutrientes, devido ao seu processo de formação. Aqui nós estamos no Cerrado, por exemplo, aqui em Boa Vista, aqui na Redondeza, nós temos uma bacia sedimentar, que essa bacia ela foi preenchida por solos carreados de outros pontos da paisagem, e quando esses solos são carreados, eles já vêm empobrecidos quimicamente. Esse carreamento é consequência de chuva, de sol, de intemperismo? De formação do solo. Então, vem todos esses processos pedogenéticos de movimentação pelo ar, pela água. Então, isso vai se acumulando nessa bacia, formou esse solo de características de baixa fertilidade. Então, são solos que perderam suas bases e concentraram alumínio, tornaram-se ácidos, e nós temos solos ácidos, e consequentemente poucas bases, por esse processo de perda que ocorreu. Então, geralmente os solos de cerrado, como são aqui os nossos lavrados, são solos de baixa fertilidade. Cátia, uma curiosidade, você vai, vamos dar um exemplo, quem vai ali para Bonfim, olha, estão plantando muita soja, milho. E aí eu tenho uma área que é uma imensidão, eu já tive o prazer de viajar pelo Mato Grosso, para todo lado que você olha é soja. Como é que você, na prática, faz uma caracterização daquele solo? Porque a área é muito grande. O que é que garante que você caracterizou aqui a 2 quilômetros, que a característica do solo é a mesma? É o número de amostragem? Como é na prática isso? Então vamos retomar. Então, aqui os nossos solos são quimicamente empobrecidos de bases. Quando se vai começar a cultivar esse solo, a primeira providência que nós temos que tomar é exatamente avaliar esse nível de fertilidade que esse solo tem. Então, nós vamos delimitar uma área homogênea. Então, nós temos alguns critérios para a gente delimitar essa área homogênea. A essa área nós vamos chamar de gleba. Então, uma gleba é uma área homogênea. Ela pode ter 1 hectare, pode ter 2 hectares, não importa. O importante é que o agrônomo ele vai caracterizar essa gleba de maneira que o solo seja o mesmo. Em geral, deve estar no mesmo nível, né? Mesma altitude? Na mesma altitude. O relevo tem que ser mesmo. Né? O relevo plano, a cor do solo, não haver um declive muito grande. Então, você vai separando ali esse espaço onde você percebe que há uma homogeneidade. Nesse espaço que você caracterizou como gleba, você vai fazer uma amostragem, e essa amostragem requer a coleta de solos. Para a fertilidade, nós trabalhamos a coleta de solo para as plantas, para a maioria das plantas, na camada de 0 a 20 centímetros. Então, nessa camada de 0 a 20 centímetros, nós tomamos... Mesmo para aquelas plantas cujas raízes são mais profundas? Não, aí nós temos uma variação, tratando de grandes culturas. Milho, soja... Essas culturas mais comerciais, a senhora fala. Exatamente. Então, que ocupam grandes áreas, né? Tá. Então, essas culturas a gente trabalha geralmente a camada de 0 a 20, embora sendo importante que quando se vai adquirir uma área dessa, já se tenha feito a classificação dessa área. Nessa etapa que antecede a entrada do fertilista, então veio o pedólogo, fez a classificação e trabalhou um perfil ali
até 1,5, 2 eu lembro metros. que o pedólogo, ele pode cavar perfis de até 2 metros, né, para caracterizar. E o solo. no caso da fertilidade, 0 a 20 já é suficiente. 0 a 20 é suficiente. Então, nesse momento que a gente já fez essa classificação antes, a gente já tem uma ideia de como é que está aquela área, em termos de fertilidade em profundidade. Para o cultivo agora da área, com milho, soja, aí a gente vai trabalhar uma camada de 0 a 20. Dá para fazer, já tem tecnologia para fazer essa caracterização sem ter o acesso direto, por exemplo, por imagens, por envio de ondas eletromagnéticas, tem que ir lá mesmo cavar? Ainda nós trabalhamos com amostragem. Hoje você pode fazer mapas, né? E a partir desses mapas você faz primeiro a amostragem da área. Ali geralmente nós trabalhamos com a média de 20 amostras simples para cada gleba, onde eu caracterizei área homogênea. Ali eu trabalho uma amostragem de 20 amostras simples. E tem alguma regra, digamos que você caracterizou uma gleba de 2 hectares, você vai tirar 20 amostras simples dali. Tem alguma regra, eu tenho que tirar a cada 10 metros, a cada 15 metros? Existe o que nós chamamos de caminhamento em zigue-zague, né? E outra coisa, uma coisa que não pode deixar de faltar é o histórico dessa área, porque muitas vezes ela é uma área homogênea, mas ela passou por algum momento por um manejo. Você citou 2 hectares, mas vamos dizer que o produtor ele entrou, ele começou a trabalhar 2 hectares, mas só utilizou 1. Naquele 1 é uma gleba, naquele restante é outra gleba. Então você trabalha aí uma amostragem de 20 amostras simples. O que é uma amostra simples? Então nós vamos fazer um caminhamento e dependendo do tamanho da área, você pode fazer um caminhamento mais largo e outro ou mais estreito, de maneira que essa área ela possa, em zigue-zague, ser amostrada em todos os seus pontos. Exceto, o amostrador deve ter o cuidado de fugir de zonas próximas aos limites dessa área, onde tem cercamento, onde tem, Qual o motivo, professora? Porque onde houve cercamento, ali houve mistura de solo, teve solo que foi trazido de baixo para cima, ali onde os homens trabalharam, eles utilizaram de alimento, pode ter largado alguma coisa que pode vir a influenciar nos resultados da amostra. Evitar áreas onde tem formigueiros, Cupinzeiros também? Cupinzeiros, então dessas você tem que deixar aí 2 a 3 metros de distância e evitar essas áreas. Pelo áreas. que eu estou entendendo, esse seu trabalho é um trabalho permanente, porque a senhora faz uma medida, faz uma análise, vem uma cultura, uma plantação, que obviamente vai alterar aquele resultado que a senhora... aqueles parâmetros que a senhora tinha medido anteriormente. Então, todo ano, aliás, não é nem todo ano, sempre que nós vamos fazer vamos botar uma nova cultura no campo, é necessário fazer uma amostragem dessa área e reavaliar a sua fertilidade. A avaliação da fertilidade ela é importante também porque você vai estar observando o nível de qualidade que essa área vai tomando ao longo do tempo. O produtor ele tem que ser muito cuidadoso com sua área. E a avaliação da fertilidade é um bom indicador de qualidade de solo. Então ele está avaliando ali o teor de matéria orgânica, as bases, o pH, a acidez desse solo. Kátia, eu me lembrei, aqui você falou que o importante para essa fertilidade é de 0 a 20. Eu tinha uma tia, o esposo dela era coveiro, lá no interior do Rio Grande do Norte. E a gente ia visitar ela, a gente comia muita fruta do cemitério que ele plantava, milho então. Nossa. E era os pés mais bonitos. E aí a gente sempre dizia, e eu sempre digo, isso é adubo que tá lá, né? Mas resíduo. Aí eu me lembrando aqui, você falou que o que importa é de 0 a 20, mas a profundidade é maior. Mesmo assim... tratar do que a gente trata de avaliação da fertilidade. 0 a 20 para culturas anuais. Quando nós passamos, por exemplo, para culturas para frutíferas, aí é necessário que a gente trabalhe agora uma camada maior, 0 a 20, 20 a 40, até 40 a 60. Porque agora nós estamos pensando em quê? Em raízes profundas, né? E raízes profundas requerem... Então eu posso ter o caso de mesmo
num cemitério, eu plantar um milho e ele não ficar bom porque ele só se alimenta ali de 0 a 20? Geralmente, quando nós temos... A ideia é o seguinte, a gente quer que a planta ela desenvolva um bom sistema radicular, mas o nosso objetivo principal é que essa planta tem parte aérea. O que é o sistema radicular da planta? Para os ouvintes. Raízes, né? Então, a planta ela tem que desenvolver raiz para poder absorver os nutrientes que a gente falou anteriormente. Essa raiz também vai dar uma sustentação para essa planta, mas o nosso principal objeto é o produto dessa planta. Se for um milho, é o milho, né? A espiga, a qualidade dessa espiga. Então, na fertilidade, nós temos que dar, naquela camada de 0 a 20, todas as condições para que a planta se nutra, de água também, para que ela não tenha necessidade de aprofundar a sua raiz. Ao não aprofundar a sua raiz, ela está diminuindo o seu gasto metabólico de raiz e vai lançar esse gasto, ou seja, suas energias, seus nutrientes, para a parte aérea. Consequentemente, a gente vai ter uma produção melhor. Um outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção é quando a gente fala assim, não devemos pensar em aprofundar a raiz. Nós temos aqui um fenômeno que é o fenômeno do veranico, aqui em Roraima, principalmente no Cerrado. Nós temos chuvas, de certa forma, regular entre os meses de abril e setembro, nesses limites aí um pouquinho variável, mas ali dentro, pelo meio, uma quantidade de boa chuva, mas há picos de veranicos. Então, é um aspecto hoje também que a gente tem que estar trabalhando essas duas vertentes. Eu tenho que economizar em raiz para que a minha planta tenha mais produtividade. Mas essa planta com pouca raiz, que está condicionada naqueles 20 centímetros, ela pode vir a sofrer um estresse hídrico. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, é necessário ter sempre um agrônomo na propriedade para ele poder avaliar isso, porque dependendo de região, tem região que sofre mais esses fenômenos e regiões que sofrem menos. Então a presença do técnico, do agrônomo, é sempre importante para avaliar se a gente determina essa fertilidade nessa camada de 20 centímetros ou se a gente procura aprofundar mais ainda. Quais as implicações disso? As implicações são financeiras, né? Porque quanto mais a gente vai aprofundando essa fertilidade, mais investimentos são necessários em relação a adubos, né? E corretivos. Vai precisar de equipamentos, etc. Então, são coisas que a gente tem que balizar. Por isso, a presença do agrônomo necessária nessas áreas. Professora, a senhora falou aí de teor de alumínio, pH do solo. Para os nossos ouvintes, isso aí são, digamos assim, aspectos químicos do solo. Isso. A minha pergunta é, até que ponto aspectos físicos são importantes para a fertilidade? Os aspectos físicos, eles estão relacionados com a questão de disponibilidade de água, né? E movimento dessa raiz. Então, os aspectos físicos estão relacionados a isso. Na fertilidade, a gente já pega da classificação, quando o pedólogo já foi lá, já avaliou a macro e microporosidade, então a gente já tem uma noção de como é que está isso aí. Teores de argila, para a gente saber se é um solo mais pesado, se é um solo mais leve. Isso aí é importante porque nós temos que estar resguardando para a planta um ambiente onde ela possa estar absorvendo os nutrientes, e a absorção dos nutrientes está intimamente ligada à absorção de água. Então ela tem que ter um espaço... E aí a absorção de água é fundamental se você tem um solo que seja poroso. Poroso, exatamente. Ele tem que ter um balanço. O ideal seria um solo aí com 50% de partículas e 50% de poros. Entre esses 50% subdividido metade de ar e metade de água. Claro que isso é teórico, né? Com 5% de matéria orgânica minimamente. Agora, classificou o solo, viu que o solo é muito argiloso, nós vamos ter o quê? Uma dificuldadezinha, porque esse solo vai estar mais pesado. Nós vamos ter aí um ambiente com muito microporos e poucos macroporos. Então, a disponibilidade de água aí é menor também, a disponibilidade de ar.
tem que fazer alguns manejos nesse solo. A incorporação de matéria orgânica é muito importante nesses solos mais pesados. Obviamente que em grandes áreas a incorporação de matéria orgânica fica muitas vezes inviável, mas para pequeno produtor ele pode usar o resíduo. Economicamente? Economicamente, porque você imagina, se a gente pensar numa área muito grande, uns solos pesados, então você tem que começar a adequar esse solo para uma cultura. Professora, regra geral, todo solo ele é fertilizável? Pergunto isso porque minha esposa é do Nordeste, é alagoana, e lá está tendo alguns pedaços, está tendo desertificação. Esses solos que estão em processo de desertificação, eles são recuperáveis? São, obviamente são recuperáveis. Hoje a gente tem muitos mecanismos de recuperação. O grande problema do Nordeste é que a recuperação está muito atrelada também ao aspecto hídrico, né? Isso. Então, esses solos, eles perderam certamente a vegetação natural, que são mais resistentes a essas condições hídricas. Então, o que se tem que fazer nessa situação é recompor com a vegetação nativa, porque elas vão ter mais sucesso, porque elas já estão mais adaptadas a essas condições de baixa precipitação pluviométrica. Deixa eu emendar uma pergunta aí, Kátia, nesse raciocínio que o Luiz Henrique colocou. Eu já escutei gente da área da agronomia dizer que o solo ele é apenas um suporte, no sentido de que em qualquer lugar que você plantar, qualquer tipo de solo que você plantar, vai florescer o que você plantar, desde que você forneça os nutrientes. E aí eu lembro que nessa conversa a gente estava tomando uma cerveja, então muitas ideias florescem, né? O colega falou, você pode plantar no deserto. Se você vai plantar milho e o milho precisa de tais e tais nutrientes, se você fornecer, vai dar milho no deserto, porque o solo vai ser o suporte. O que a planta precisa, você está fornecendo, porque o solo não tem. Esse raciocínio procede ou foi efeito da cerveja mesmo, do álcool? Olha, hoje nós temos muitas tecnologias que favorecem a produção com muita, digamos assim, áreas que eram consideradas inóspita, engoli aqui a palavra, para a agricultura, hoje elas estão em produção. Então, o aspecto é que muitas vezes alguns solos eles são muito caros para viabilizar essa produção. Então, para viabilizar uma produção, você tem que ter um aspecto econômico. É muito importante. Então, você pode produzir em qualquer lugar? Pode. Isso aí que você está descrevendo é o que nós chamamos de um sistema hidropônico. Que se você pega água e nutrientes e bota ali a planta suspensa em alguma coisa, ela vai absorver aquele nutriente na água, ali você bota o oxigênio e ela pode florescer e dar frutos. Ok? Então, o que nós temos hoje, o sistema hidropônico, é muito semelhante a esse raciocínio. Agora, nem sempre, quando você vai para o solo em si, nem sempre isso é verdadeiro, porque você tem, vamos para o caso do Nordeste, nós temos ali solos com muito afloramento de rochas, então fica muito mais complicado de você produzir numa situação dessa. E o deserto é um exemplo bem distante disso, ele só tem areia. Talvez o deserto seja uma condição muito mais fácil de se produzir do que dentro de um sistema que você tem ali 5 centímetros de solo, que é só rocha. E o resto rocha. Aí você não vai ter o sistema. Não, você precisa do quê? Do solo, pelo menos. Entendi. Então, tem que ter esses limites, entender bem que a produção é possível. O homem hoje, nós conseguimos muitas tecnologias. O setor agrícola não é esse boom que está aí no Brasil, não foi por outra coisa, não. Muita tecnologia, muita tecnologia ciência, que veio da ciência básica. Muita ciência. Isso é importante. A química, a física, a matemática. Aliás, o bom agrônomo ele tem que dominar muito bem essas ciências básicas, porque é a partir delas que nascem essas tecnologias. Kátia, eu consigo inferir uma fertilidade do solo em função da cor dele, que uma curiosidade que eu tenho, você passa pelo sul do país, por Minas, você vê aquele solo vermelho, que a gente diz é rico em barro, em argila. A cor reflete a fertilidade? Tem uma certa relação, né?
Afinal de contas, os nossos agricultores, antes, eles usavam exatamente esse sistema de cor, né, para definir se ia plantar ou não numa determinada área. Cores mais acinzentadas, mais escuras, mais avermelhadas, menos cores esbranquiçadas, amarelos claros. Esses eram relegados, né? Então, você tem as terras roxas, né, que nasceram aí os nossos cafezais, né, solos de baixadas, onde tem o arroz. Então, minha avó, ela se mirava nisso, não tinha ninguém para classificar. Professora, esses adubos que o pessoal compra muito em jardins, não sei o que, eles realmente são bons, eles prestam? Porque ali basicamente é o que? Esterco, que é matéria orgânica. Mas e a parte química que a senhora falou lá, eles são ricos desse material ou... Os estercos. Vamos falar então, nós temos que separar 2 tipos de adubos, né? Nós temos os adubos orgânicos e os adubos minerais. Eu chamo bem atenção para adubo mineral porque tem pessoas que falam adubo químico. Não existe adubo químico. Existe adubo mineral e o adubo orgânico. Mas você não tem fertilizante que vem do petróleo, não? Sim, mas ele passa por todo... Ele não deixa de ser mineral? Ele é mineral. Quando ele chega no solo, ele é mineral. Então a planta vai absorver e torná-lo orgânico posteriormente. Então o que nós temos de adubo orgânico? Adubo orgânico que a gente conhece, todo mundo tem em casa, aqui compra o esterco, que é o resíduo, né, das vacarias, de galinhas, né? Então os estercos de um modo geral, o de minhoca. Então esse material são materiais orgânicos que contêm nutrientes. Só que esses nutrientes, eles estão em cadeias carbônicas, muitas vezes longas, que precisam ser quebradas para que a planta possa se beneficiar desses nutrientes. De maneira geral, esses resíduos, eles são muito importantes porque ele é bem equilibrado, porque ele dá ele proporciona ali ao seu vasinho ou lá no solo onde você coloca, propriedades físicas boas, propriedades químicas e biológicas. Ele está levando isso tudo. Melhora, né, a estrutura do solo, melhora a absorção de água, melhora a disponibilidade de nutrientes. Agora temos que entender que você pensa assim, o esterco então é completo. Mas vamos pensar, o animal, ele colocou esse esterco ali e ele se alimentava só de plantas que não tinham grandes riquezas nutricionais. Então, certamente, o que vai ter naquele esterco? Apenas quantidades muito pequenas de nutrientes, ok? Por outro lado, quando você pega... esterco só por esterco... Não quer dizer muita coisa no aspecto de disponibilidade de nutrientes. Ok? Então a gente tem que ver, porque muitas vezes nós temos que estudar. Agora, se você pega um esterco de galinha poedeira, que ali você tem sal mineral, tem a ração rica em nutrientes, porque o pessoal que trabalha com aves tem que fazer uma ração super balanceada. Então, esse esterco que sai dali é um esterco muito rico em nitrogênio, rico em vários nutrientes, que você, ao empregar, você vai ter o comportamento da planta muito melhor do que outro esterco que veio de um animal que pastoreia em 1 hectare ou 2 hectares, que só tem esse capim nativo, sem acesso a um sal mineral. Então você vê que há diferenças nesses materiais. Kátia, saca só, a gente, seres humanos, a gente tem o nosso esterco. Tem alguns estudos, o pessoal já estudou, se a gente adubar com as nossas fezes, tem algum problema para a gente ou para a própria planta? Tem estudo relativo? Tem muito estudo. Olha, você fala em cemitério, por exemplo. Tem muito estudo relacionando o chorume de cemitério na parte de adubação, fertilização. Nós temos de lagoas de estabilização, também podem ser retirados bastante resíduos para se transformar em fertilizantes. O aspecto que a gente tem que considerar são as legislações, porque a legislação ela define os teores que esses
resíduos podem ter de metais pesados, aí vai para a parte biológica de coliformes, fecais, tudo isso tem que ser analisado. Então, não é que você vai pegar ali, vai lá na CAE e dizer, olha, nós precisamos usar o resíduo que tem aqui da lagoa de estabilização para produzir em horta. Ok, vai passar por uma compostagem? Se vai passar por uma compostagem, aí tem uma chance de grande parte desses coliformes fecais. O que é compostagem? Explica para o ouvinte e para mim também. Bom, compostagem é um processo que a gente utiliza para, de certa forma, favorecer a mineralização dessa matéria orgânica. Então, muitas vezes você tem um material muito rico, como é o caso desses resíduos que tem de lagoas de estabilização, muito rico, por exemplo, em nitrogênio, né, que é um elemento muito importante para a nutrição da planta. E aí muitas vezes é necessário que você trabalhe isso com altas temperaturas para exatamente tirar esses organismos nocivos aos humanos. Então você mistura esses materiais de alta relação CN com esses de baixa relação CN, ou seja, eu pego esses chorumes lá, esses resíduos, faço camadas dele com, por exemplo, palha de arroz. A palha de arroz ela tem uma quantidade enorme de carbono e quase nada de nitrogênio. E aí eu vou misturando em camadas, umedeço, as bactérias que estão lá naquele material de alta relação CN vai começar a decompor a que está com a de baixa relação CN. Relação CN é relação carbono-nitrogênio. Desculpa que às vezes a gente fica falando os termos muito técnicos. Então você tem que montar essas pilhas, né, com materiais de relação CN diferentes, para que aquele que é mais rico em nitrogênio possa auxiliar na decomposição daquele que é mais, digamos, indigesto para a planta. Esse processo aí ele é muito importante porque a temperatura que esse material chega é muito alta. Então ele faz como se esterilizasse grande parte dos organismos nocivos à saúde humana. E aí você pode pensar em aplicar esse material numa horta, num plantio que a gente possa se alimentar. Agora, obviamente que depois que passou por todo esse processo, você vai ter que analisar esse seu material para ver realmente se tudo isso está de acordo com a legislação. Então, os adubos orgânicos, de modo geral, ele tem legislações próprias para você poder utilizá-los. A gente usa muito esterco, de ovino, caprino, de galinhas poedeiras, tudo isso em casa sem muito cuidado. Mas quando você vai manipular um fertilizante orgânico desse, no sentido de comercialização, então tudo isso tem que ser passado por análise séria, o Ministério da Agricultura também tem que verificar tudo isso para poder lhe dar um selo. Então, essa é a situação dos orgânicos, né? Tá, professora. Mesmo, supondo que a gente tenha todo esse cuidado, a minha pergunta é, existe alguma contraindicação na fertilização? Tem algo, mesmo supondo todo um controle de qualidade, tem algum aspecto que seja... que a gente tem que ter uma certa precaução quando a gente faz o processo de fertilização? A fertilização com orgânico, não. Hoje inclusive... E a mineral? Bom, vamos falar da mineral. Então, que é a mais comum. Os fertilizantes minerais geralmente são fabricados, né, nas indústrias. Eles têm tem todos os seus teores que compõem aquele fertilizante. Sempre vem com rótulos, né, que é importante o produtor ou o técnico agrícola ou o agrônomo está sempre ciente do que está recebendo, que material está recebendo. Então, esses fertilizantes minerais, eles são mais solúveis, diferente do orgânico, que vai precisar de passar por um processo de mineralização. O fertilizante mineral já está no ponto da planta absorver, né? Então, quando você coloca... Agora, é necessário ter muito cuidado, porque geralmente esses fertilizantes são concentrados. Enquanto que o fertilizante orgânico ele tem teores baixos de nutrientes, os fertilizantes minerais, a tendência é serem concentrados, então tem que se ter cuidado e saber que teores estão naquele fertilizante que você vai empregar. E olha, você falou uma coisa interessante, inclusive eu já contei essa história aqui. Eu, inadvertidamente, matei 2 cachorras e uma
torceira de bananeira de tanto NPK que eu coloquei. Gente do céu. Que eu não sabia. Eu peguei o NPK, joguei na bananeira e eu tinha o costume de comprar a carcaça, cozinhar e dar para as cachorras. E elas tinham a mania de enterrar lá perto da bananeira. Ah, meu Deus. E aí depois que morreu a bananeira que eu saquei, o que eu tinha colocado muito era o NPK. Olha como a desinformação leva a gente a por isso que a gente sempre recomenda que se tenha bastante cuidado. Então, a dona de casa que gosta de cultivar a sua hortinha, que não tem acesso a um serviço de um agrônomo ou de um técnico agrícola, utilizar os adubos orgânicos. Porque, como eu falei, os nutrientes, eles estão ali mais, digamos, entranhados numa rede, estão menos disponíveis e não vai causar problema. A não ser que você exagere e bote só esterco numa planta, que vai complicar a vida dela. Você sabe que tem uma discussão dentro do CREA, você falou, deu um recado para dona de casa e para o dono de casa também, né? Isso. Eu tomo conta também da minha horta verdade, lá. E tem uma discussão no CREA muito interessante, que o pessoal levantou. O Estado, ele fornece defensor para a população. De graça. Não, defensor, de direito. Sim. Tá? Tá. E aí há uma discussão dentro do CREA, segundo o Bosco Antiga, por que o Estado não oferece para a população que não pode pagar um engenheiro serviço de engenharia para dar orientação? E agora, como você falou, por que não oferece para a população, o dono de casa, o pequeno produtor, o serviço de um agrônomo para dar orientação a ele? Porque só na área de direito? Isso é uma discussão antiga no CREA, segundo o Bosco me falou. E é o que você está fazendo agora. A gente, por isso que é importante salientar bem para o produtor, ele sempre buscar esse recurso. Eu sei que o Estado, ele oferece para o produtor esse técnico por meio da assistência técnica da Secretaria de Agricultura. Mas muitas vezes a pessoa que está cultivando um jardim, que está cultivando uma hortinha na sua casa, talvez nem saiba disso, às vezes não sabe, mas ele pode ir muito aqui próximo, né? Nós estamos próximos da Secretaria de Agricultura, procurar os engenheiros agrônomos para pedir alguma orientação, sobretudo quando se tratar da utilização de adubos minerais, utilização de herbicidas, utilização de agrotóxicos, que muitas vezes você vê assim, eu vou numa loja, chega lá, o balconista me orienta a NPK, mas ele não te orienta, não sabe quanto tu tem de planta. A receita padrão é uma colher de sopa, joga assim. Não é bem assim, então tem que se ter. Se eu tivesse isso, não teria matado minhas cachorras e a coisa. Kátia, tem um pessoal da Federal de Viçosa, eles estão usando Lewis Singleton para estudar a fertilidade de solos. E aí o que eles fazem é estudar, que eu li um pouco, é estudar como é que o fósforo está se ligando. E a gente tem uma técnica de Singleton, que é uma... que é isso? É uma espécie de raio-x muito mais energético. E o pessoal em Viçosa está usando Lewis Singleton para estudar a fertilidade do solo. A gente entrevistou aqui o Etelvino, da Embrapa Solos, e ele tem usado Lewis Singleton para estudar terra preta de índio. E aí a gente vê que do meu ponto de vista que sou físico, já é uma fronteira da ciência aplicado em solos, em fertilidade. O que é que você tem trabalhado ultimamente que tem envolvido mais ciência aqui em Roraima? Bom, a gente tem... Você tem um trabalho com feijão calpi, né? Se puder falar também. Nós trabalhamos com feijão calpi. Atualmente, entramos um pouco com abacaxi, mandioca. Então, a nossa linha era feijão calpi e mandioca. Agora, entre as fileiras, nós botamos abacaxi, né? Para poder
o produtor ter um pouquinho de cada coisa. Então nós fazemos um consórcio dessas 3 culturas, nós estamos com um trabalho de doutorado lá no Alto Alegre, envolvendo essas 3 culturas, porque Alto Alegre é um grande produtor de abacaxi, né? Não, ele não é um centro, aqui é mais a Serra Grande. A gente, porque a aluna tem uma propriedade lá, a gente mais aproveitou. questão de conveniência. Foi conveniência, não é bem o centro mesmo de abacaxi, mas pro lado de cá. Então, o que nós fazemos? Utilizamos o feijão calpi, que é uma leguminosa. Essa leguminosa ela tem a possibilidade de fazer fixação de nitrogênio. Então já diminui a fertilidade, exatamente, né? Já diminui a adição de fertilizantes nitrogenados, que são caros, né? Todos os fertilizantes são caros para o produtor. E daí a gente utiliza também, como o abacaxi ele requer uma adubação de certa forma boa, sobretudo de fósforo, né? Você falando de fósforo, que a gente utiliza bastante fósforo no estabelecimento da planta, a gente aproveita para botar a mandioca, que é uma cultura que de certa forma ela não é muito exigente em nutrientes. Então a gente faz essa parceria aí, entra com o feijão e o abacaxi e a mandioca. O feijão a gente está tirando ali na faixa de 50 a 60 dias, já deixou o nitrogênio, né, para a planta, e aí nesse ponto o abacaxi começa já a espalhar e mais na frente a mandioca sombreia esse abacaxi para diminuir as perdas de fruto por queima solar. Insolação. Então a gente está fazendo esse trabalho, já está há 2 anos. Tá, mas nesse seu trabalho, professora, a senhora testa diferentes tipos de fertilizante também? Nós também utilizamos. A minha doutoranda está trabalhando aqui fertilizantes, adubação foliar com diferentes fórmulas de fertilizantes, e a Nádia está fazendo esse consórcio lá. O que é adubação foliar? Qual é a característica? Bom, o fertilizante ele pode ser utilizado sólido ou fluido, né? No abacaxi, nós estamos tentando trazer um novo modelo, porque não sei se vocês sabem que o abacaxi ele recebe grande parte da adubação dele na folha, né? Então vem a primeira etapa, você faz a aplicação no solo, faz aquela correção básica, mas as coberturas que a gente chama, que são as aplicações de fertilizante posterior, sobretudo de nitrogênio, na folha ali no encontro do tronco com a folha, né? Com aqueles borrifadores? Não, é na mão mesmo, na né? mão mesmo? Você imagina um hectare que tem 30... Mas é líquido ou é sólido? Não, eles fazem sólido, né? E nós estamos trabalhando com fertilizante fluido, líquido, para facilitar a aplicação, porque você imagina 38 mil pés de abacaxi no hectare, o rapazinho ali passando e jogando uma quantidade de ureia na é uma perda grande, né? É muito trabalho, imagina ele abaixar para cada planta daquela, chegar ali e colocar 2, 3 vezes durante o ciclo da planta. Então a minha aluna de doutorado, a Daisy, ela está fazendo isso via foliar e tem dado bons resultados, porque com a via foliar ele passa com aquela borrifador, né, e vai aplicando sem precisar estar se curvando, sem estar fazendo muito esforço físico. Nesse seu trabalho, a senhora também produz o fertilizante ou a senhora utiliza? Nós estamos utilizando o fertilizante que alguns produtores já estão trabalhando. São comerciais? São comerciais. Nós estamos testando nesse trabalho dela nós estamos testando 3 fórmulas, uma só com nitrogênio e potássio, outra com nitrogênio, fósforo e potássio, e uma com nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes. E o barato aí que é uma pesquisa bem aplicada aqui à nossa região, né? Tenta trazer uma pesquisa que vá render melhorias para o produtor no sentido de economizar, a questão física também desse produtor, ter o cuidado. É imensa a perda de abacaxi que nós temos nos campos pela queima solar. Pela queima solar. Grande. Como é o fazer dessa pesquisa que você avalia? A gente lá no laboratório de física, a gente pega uma substância, mistura ela e vai lá na máquina, por exemplo, no raio-x, no medidor de campo magnético e mede. Como é que você avalia
Os resultados, o tamanho da planta, a massa, como é que é? Exatamente, a gente começa a avaliar desde cedo. Então, no trabalho que a gente tem que acompanhar a planta desde o momento que ela sai, nós utilizamos mudas micropropagadas, aclimatamos. Ali naquele primeiro momento a gente já faz uma diferenciação, quais as que têm potenciais de ir para o campo, selecionadas que vão para o campo. Aí já estudamos, medimos o tamanho de folha, aí vai fazendo uma altura, diâmetro. Essa análise prévia, de certa forma, não mascara os resultados? Porque a senhora está escolhendo as melhores plantas. Mas o produtor tem que fazer isso. Quando ele vai pegar as mudas, ele tem que escolher as melhores mudas. Tá, mas o seu estudo não é de viabilização do fertilizante? Será que pegar uma planta ruim e botar um bom fertilizante não vai melhorar a planta? Ela já sai em desvantagem. Então, no campo, a gente não pode pensar assim, vamos esperar que ela recupere. Esperar que recupere, ela vai resultar lá na frente no fruto menor. Vai resultar lá na frente no número de frutos menores. Então, hoje, a produção de mudas é uma coisa muito importante. Era isso que eu ia perguntar. Então, a gente já tem tecnologia, inclusive aqui, de já selecionar os mais fortes. Lá. A seleção natural a gente pode fazer na muda. O geral já faz isso, ele vai selecionando muda. Inclusive, a gente estuda que tipo de muda a gente vai utilizar. No caso do abacaxi, eu não sou muito da área fitotécnica, quem cuida mais da parte fitotécnica é outro professor, mas ele lá já ele estuda diferentes tipos de muda que pode ser obtida a partir do abacaxi, da planta de abacaxi, seleciona aquelas que são mais vigorosas e a partir daí nós vamos para campo. Então, na agricultura a gente tem sempre que partir do que tem mais potencial. Então, por exemplo, na parte de fruticultura é essencial a muda. A muda, quando vai para campo, ela tem que partir de uma boa muda, né? Se ela falasse, então, seria fantástico. Então, era muito bom. Kátia, como é que foi tua formação? Você fez graduação? Eu tô aqui na luta já desde 17 anos, que é nessa vida de estudo, né? Eu fiz agronomia na Universidade Federal do Ceará. Lá já no primeiro ano eu comecei a enveredar pela iniciação científica. Tu é filha de agricultor? Eu sou neta de agricultora. Minha avó, então, foi minha inspiração, porque ela é uma agricultora do Nordeste, e como toda agricultora do Nordeste sofre, né, as injúrias da seca. Então, uma mulher muito forte que com 90 anos ainda estava no campo, um amor à terra muito grande. Então não tem como não se apaixonar por esse recurso, né? Então a terra é muito apaixonante. Aí você fez mestrado aonde? Aí fiz... E trabalhou com o que no mestrado? Já na graduação já trabalhava com solos, foi lá que eu comecei a mexer no laboratório. Então eu ajudava as meninas laboratoristas já com análise de solo. Depois fiz mestrado lá na Universidade Federal do Ceará. Trabalhou com o que no mestrado? Eu trabalhei com enxofre. Enxofre também ligado à fertilização? Porque o enxofre é um elemento assim que ninguém fala muito. Todo mundo só sabe falar NPK, né? Mas tem muitas outras coisas além do NPK. O enxofre é um macronutriente também, assim como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E o enxofre é um elemento muito parecido com o nitrogênio. A gente esquece dele porque ele é meio que parecido. Ele é um dos elementos que formam dois aminoácidos essenciais, que é a metionina e a citocinina. Então, esses aminoácidos essenciais, para formar a proteína, sem eles não vamos ter proteína. Então, o enxofre é muito importante por isso. Mas ele vem fertilizante? Ele vem agregado ao fertilizante. Por exemplo, se eu compro sulfato de amônio, eu estou comprando enxofre e nitrogênio. Se eu compro superfosfato simples, que é um fertilizante fosfatado, está presente o enxofre. E hoje tem se utilizado também bastante o gesso, né? Principalmente no plantio direto. Gesso não é aquele de... Gesso é um resíduo da indústria de fertilizante fosfatada. Não é o gesso de fazer forro, de botar Embora eles usem para fazer forro, né? A matéria-prima, né? Então esse gesso, ele traz muito... tem em torno de 20% a 25% de enxofre.
Então eu trabalhei com enxofre no meu mestrado. Engraçado, Roberto, que o enxofre é uma coisa assim que está ligada à minha vida, eu não sei como, porque é um dos elementos mais complicados da gente determinar. As metodologias são chatésimas, demoradas. Mas quando eu entrei no mestrado, o aluno que estava conduzindo esse projeto desistiu. Não conseguia determinar o elemento e tal. Aí meu orientador falou, o aluno desistiu, alguém vai ter que tocar, porque esse projeto está financiado. Aí eu comecei. Cheguei ao final, defendi minha dissertação, inclusive... Conseguiu achar o... Achei, não, determinamos e tudo, muito complicado, porque requer, realmente é diferente, por exemplo, o fósforo é um elemento muito bom de se trabalhar na fertilidade, porque as metodologias são muito rápidas, precisas, já o enxofre tem muita imprecisão. Pois bem, quando eu chego no doutorado, e aí quando eu estava fazendo... Onde é que foi seu doutorado, professora? Em Viçosa. E quando eu estava fazendo minha revisão de literatura, de trabalho, Alvarez. Nossa, eu já estava apaixonada pelo Alvarez, né? Que era um dos autores que mais trabalhava com enxofre. Aí quando eu cheguei em Viçosa, o coordenador chegou e falou, quem é que você quer, quem é o orientador que você escolheu? Professor Alvarez, que eu sabia que ele estava em Viçosa, por isso que eu fui para Viçosa. Aí disse, é mesmo? Você quer o Alvarez? Aí depois eu soube que ele era o bicho temido da pós-graduação, porque eu não sabia de nada, eu era apaixonado pelo Alvarez das minhas leituras, né? Quando eu vou conversar com o professor Vitor Hugo Alvarez Venegas, ele disse, Sandra... O Alvarez. É Vitor Hugo Alvarez Venegas. Ele é uma gracinha. É o amor da minha vida científica. Então o professor Vitor Hugo chegou e disse, Sandra, eu vi que você trabalhou com enxofre. Eu disse, ai meu Deus, eu estou com um trabalho aqui no meio do caminho. O rapaz que estava conduzindo teve que tirar licença saúde porque ele não conseguiu. Engraçado, no mestrado também o rapaz... E aí, gente, foi assim, era um trabalho enorme, 1.000 e tantas amostras. Só para vocês terem ideia, eu já publiquei 2 artigos da minha tese e ainda tenho mais 2 para publicar. Eu estou publicando assim, a longo prazo. Quando dá uma folguinha, eu publico. E o que é que você trabalhou no doutorado? No doutorado... Continuou com enxofre, mas com outro foco. Nós trabalhamos extração de enxofre disponível, que é aquele que a planta vai absorver. E no doutorado, eu trabalhei um limiar entre o disponível e o indisponível. Então, eu trabalhei técnicas para determinar, digamos assim, esse contínuo entre o que está disponível e não disponível. Que técnicas você usa, hein? Olha, no enxofre a gente trabalha colorimetria mesmo, né? A gente faz turbidez e determina na absorção molecular. Não precisa nem ser absorção atômica. Mas a gente trabalhou, e o grande complicador do enxofre é que naquela época as metodologias de laboratório eram utilizando resina. A resina é uma bolinha, bem pequenininha, parece areia. Então, quando eu misturava o meu solo com essa resina, como é que eu ia separar as duas coisas? A resina, ela é um marcador, é? É o extrator. O extrator, ela vai tirar o solo. Na química nós utilizamos extratores químicos, reagentes. E nós também utilizamos esse tipo de extrator, que é um extrator que não é químico. Ele é uma molécula, acaba sendo físico, essa é uma atração física. Mas ele tem cargas, ele tem uma quantidade de cargas enorme. Pela presença de cargas é que o processo deve ser físico. Então, o que acontece? Como ele tem uma grande quantidade de carga, ele consegue retirar, e aí eu posso enxergar exatamente esse enxofre que não está disponível para a planta, devido a esse gradiente que ele forma de carga. E qual o interesse de estudar algo que não vai ser utilizado? Porque você vai conhecer o potencial do solo, entendeu? Ou então, o contrário, quando eu coloco enxofre, a possibilidade dele ir para esse reservatório que não vai estar disponível para a planta. Então, tenho que conhecer o tamanho desse reservatório. Se ele for muito grande, eu vou saber que quando eu estou aplicando enxofre, grande parte está sendo indisponibilizado.
No fósforo é muito parecido. A gente primeiro tem que enxergar o buraco. Ou seja, no fundo acaba indo sendo um prejuízo financeiro? Isso, então a gente tem que conhecer esse tamanho desse reservatório para buscar técnicas para evitar que esse enxofre, ou no caso o fósforo, que também nesse ponto eles são parecidos, evitar essa indisponibilidade. Então, finalizei meu doutorado lá em Viçosa, concluí também, tive a felicidade de, lendo um artigo de uma revista canadense, descobrir que essas bolinhas podiam ser compradas em folhas. Aí conseguimos uma pessoa para comprar essas folhas nos Estados Unidos, cheguei, cortei as lâminazinhas, botava no solo e tirava com a pinça. Nada que estudando, nada que lendo. Hoje eu falo muito para os meus alunos, gente, tem que ler. Ciência se faz com leitura. Você só avança porque alguém andou um pouquinho. Para você passar daquele pouquinho, você tem que conhecer o limite para você formular novas hipóteses para ir além daquele limite. É aquela velha frase atribuída ao Newton. Se eu enxerguei mais adiante é porque subi nos ombros de gigantes. Exatamente. Né? Olha como foi interessante. A gente falou hoje no programa Por Dentro da Ciência com a Sandra Kátia. Tratamos da fertilidade de solos e nutrição de plantas. Professora, excelente o programa, muito informativo. Deu até assistência para os donos e donas de casa. Muito obrigado pela entrevista e aguardamos num próximo momento para a gente falar do que vocês estão desenvolvendo mais aqui no doutorado. Isso. Ok? Agradecemos estamos à disposição. É um prazer poder falar com a comunidade sobre o que a gente está fazendo. Parabéns, professora. Até mais. Obrigada. Agradecendo também aos ouvintes e contamos com vocês na próxima terça-feira, aqui na 95.9 FM, Rádio Universitária, às 9 horas do nosso programa Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.